Olá, jovens. Saudações, mais uma vez. Bom, vamos para a antepenúltima, né, ou penúltima maneira de resolver esse problema. Acho que é antepenúltima. E vamos fazer uma reflexãozinha sobre o que a gente fez até agora, tá? Para quem não assistiu os outros vídeos, eu sugiro realmente olhar os outros, né, onde a gente começa esse probleminha desse quadrado daí. Vê, a história é a seguinte, a gente tinha esse problema, né? Um quadrado IFPE com área 42, eu queria saber a área desse triângulozinho ABC daqui, massa, né? Aí dizia que essa distância era o dobro dessa, que essa era igual a essa, que essa era o dobro dessa, aliás, que essa era o dobro dessa também, né? Deu essas informações. E pedir a área desse triângulo, massa. Primeira maneira de fazer, bom, primeira maneira de fazer foi maneira aritmética, né? Eu sei que a área é 42, é um quadrado, eu sei que L é raiz quadrada de 42. Então aqui eu dividia raiz quadrada de 42 sobre 3, raiz quadrada de 43 sobre 2, raiz quadrada de 42, aliás, desculpa, 43 não, 42 sobre 2 e 42 sobre 2 também, e saía fazendo as contas. Massa? Legal. Resolvi o problema? Resolvi o problema. Isso é legal, por um lado. Por outro lado, né, que é o que acontece com a maioria de nós, você resolve o problema de um jeito, você não quer mudar aquele jeito de fazer. Isso é muito comum, muito comum. Depois a gente tenta outra solução, uma solução algébrica dessa vez. Vantagens e desvantagens da solução algébrica, bom, vantagens é que ela é geral, né? Ela vai servir para qualquer quadrado nessa solução, né? Ela vai servir para qualquer quadrado nesses termos, independente dessa área. Ou seja, essa área eu posso colocar no final do problema. E aí acontece um negócio legal, né? Que todas as coisas que forem iguais ou similares a essa vão poder ser resolvidas do mesmo jeito. Isso é legal, eu posso gastar um pouco mais de tempo fazendo dessa maneira, nessa abordagem, mas depois as contas ficam mais fáceis, é só eu aplicar. Massa. Do mesmo jeito que no primeiro caso, a gente também encontra um monte de frações ali, só que essas frações são mais fáceis, né? Elas ficam mais facilzinhas. Eu consigo fazer. Mas tem. Aí a gente inventa uma outra maneira, ainda algébrica, de resolver o problema. A gente evita algumas frações daquela. Claro que o resultado dá uma fração, né? Porque o resultado é o resultado mesmo, né? Mas a gente ganha uma coisa, que os cálculos da gente ficam mais simples. A desvantagem, eu já coloquei nos outros vídeos, a desvantagem é que você ganha uma variável extra, né? Tá. Nesse caso, isso não é um problema tão grave assim, porque você ganha essa variável extra, mas existe uma relação entre as duas, então rapidamente você descobre o que você quer. Sem, inclusive, nem precisar descobrir quem são essas variáveis, quem são MN, né? Melhor chamar de parâmetros, né? Sem eu precisar descobrir quem são esses parâmetros, MN. Tá. Só que depois que a gente faz isso, a gente olha as duas maneiras anteriores, algébricas, a gente descobre que a gente pode usar essa álgebra de uma maneira um pouco mais legal, uma maneira um pouco mais sofisticada, qual seja, em vez de eu chamar de L, que dá frações, e MN, que não dá frações, mas eu fico com essas duas variáveis, eu faço uma coisa. Em vez de usar L, eu uso um L conveniente que eu possa escrever ao mesmo tempo. Eu possa dividir em 3 partes e em 2 partes, né? Ou seja, eu uso, em vez de L, eu faço L ser igual a esse 6 lambda daí. E aí a minha conta fica legal. Ela fica bem legalzinha. E a gente pode achar que resolveu o problema e que essa é a melhor maneira. Mas essa é uma maneira, isso é uma algebrização de um processo anterior, que a gente aprendia antes, bem antes. E essa é a maneira que eu quero mostrar para vocês, né? Que a gente resolve problemas, ou resolvia antes do seu avô nascer. A história é a seguinte: eu olhava para o problema e usava um princípio chamado princípio da similitude. Eu procurava resolver um problema parecido com esse, só que mais fácil, um problema que eu conhecesse.
né? Esse princípio ele é usado em física largamente, né? Assim, você começa a estudar movimento através do tipo particular de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme, né? Você começa a estudar esse movimento. E se você ficar pensando direitinho, onde é que você encontra o movimento retilíneo uniforme? Eu estou tendo dificuldade de pensar em alguma coisa. Eu acho que não tem, né? Não existe uma situação de movimento seja retilíneo e uniforme. É uma situação real que eu consiga medir e fazer as contas. Mas a gente começa a estudar por aí. Por quê? Porque para períodos pequenos de tempo, para espaços pequenos, você pode considerar que naquele momento, ou naquela situação que você está analisando, o movimento ali, ele durante aquele tempo, ele é um movimento de retilíneo uniforme, tá? Pronto. Só que depois a gente começa a colocar mais variáveis, etc, etc, e a gente fica com essa coisa maravilhosa que é a física que a gente acha. Física é massa. Física é massa. Mas bom, vamos voltar. O que é que a gente faz? A gente vai usar esse princípio da similitude e vai tentar pensar num problema que seja parecido com esse, no nosso caso igual a esse, mas que tenha umas variáveis melhor, que tenha uns valores melhor. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um quadrado, em vez dele ter esse lado raiz de 42, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um quadrado de lado 6. Por que eu vou pegar um quadrado de lado 6? Bom, por que eu vou pegar um quadrado de lado 6? Eu vou pegar um quadrado de lado 6, eu vou querer um quadrado de lado 6, porque no problema ele diz que um dos lados desse quadrado ele dividiu em 3 partes, e outro lado do quadrado ele dividiu em 2 partes. E 6 é um número legal que pode ser dividido tanto por 2 quanto por 3. É um múltiplo comum de 2 e 3. Podia ser outro. Eu peguei o menor múltiplo comum, né? Porque quis. Às vezes é vantagem pegar outra coisa, mas eu peguei esse. Quando eu faço isso, observe o seguinte, aliás, desculpa, eu vou usar esse aqui, tá? Para minha continha ficar mais legal. Então, aqui é 6 e aqui é 6. E aqui é raiz de 42. Essa é a minha situação ideal e essa é a minha situação real, né? E entre a situação real e ideal vai existir o quê? Bom, simples assim, né? Vai existir uma constante, né? O que significa que esses 2 quadrados aí são semelhantes, né? Significa que os lados deles são proporcionais, né? Os ângulos são congruentes e os lados proporcionais. 2 quadrados. Deixa eu ajeitar esse. Significa então que de um para outro, esses lados do quadrado e de resto, né, todos esses segmentos que tem nele, ou seja, tanto os lados, quanto a diagonal, quanto o ponto médio, a distância entre pontos dentro desse quadrado, todos eles vão ser multiplicados por essa constantezinha, que eu vou chamar de lambda, né? Então todos esses valores vão ser lambda, e eu vou ter essa figura de K. O que é que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte, ó, que nesse caso, aqui ficou 2, aqui ficou 3, aqui ficou 3 e tal. Eu poderia ter calculado os lados também, aliás, aquela diagonal também. Pô, Dasha, aí é cruel. Dasha quer participar da aula também. Eu vou mostrar a Dasha qualquer dia desse. Aliás, Dasha já apareceu no outro vídeo aqui, né? Sabe-se. Mas vamos voltar ao problema. A questão é a seguinte, é que isso aqui é 6, significa que a área do quadrado vai ser 36. Então desse lado aqui vai ter 18. O
Quem vão ser as áreas de cada triângulozinho desse? Aqui eu vou ter 2, altura 4, 1 meio de 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8, dividido por 2 dá 4. E aqui, que é 4, né? Ó, 1 meio de 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Metade de 12 dá 6. E aqui é 3 vezes 2 dividido por 2. 1 meio da base vezes a altura. Ou seja, aqui vai dar 3 vezes 2, 6, dividido por 2, dá 3. Essas áreas são fáceis de calcular porque os lados já estão aí, né? Poderia dizer isso. S1 vai dar 1 meio de 2 vezes 4. Isso aqui vai dar 4. S2 vai dar 1 meio de 4 vezes 3. 12 por 2 dá 6. E S3 vai dar 1 meio de 3 vezes 2. Aí dá 3. Mas a gente não precisa realmente escrever isso, né? Quando está resolvendo esse problema. E esse método, a ideia dele é mais ou menos essa mesmo. Aí o que é que eu faço? Aqui tem que ter 18, aqui tem que ter 18 também. 10 mais 3, 13, para 18, 5. 5. Deixa eu apagar. Ficou 5. E a área desse lado de cá? Significa o seguinte, que essa S0, no caso aqui, foi 5. A área inicial era 5. 5 é as unidades de área que eu tiver aqui. E aqui do lado, quem ficou essa relação? Ó, todos esses valores foram multiplicados por L, né? Então aqui, essa área, a área da minha figura, deu quanto? Deu, quando eu multiplicar por lambda, aqui será 6 lambda. E engraçadamente é justamente isso, né? Aqui eu vou ter 36 lambda ao quadrado. Ou seja, mas olhe, quem seria esse lambda daí? Quem é esse lambda? Esse lambda ao quadrado. Observe que ele está dizendo que essa área tem que ser 42, né? Deixa eu botar aqui. Essa área total, ela é 42. Então, o lambda ao quadrado, que é o que eu quero, ele vai dar igual a 42 sobre 36, que vai dar 7/6. Então, se essa área aqui é 5, quem vai dar a área é 5, que é essa daqui. É 5 não. Vamos chamar de SS, para chamar de área final. A área da figurazinha que eu quero. Quanto é que dá isso? Dá justamente 5 vezes o lambda ao quadrado. Ou seja, o fator que eu estou multiplicando ao quadrado. E por que ao quadrado? Justamente porque cada pedaço desse que eu estou pegando vai estar sendo multiplicado por lambda, por esse lambda, por essa constante. Então, quando eu multiplicar esses lados, vai dar esse lambda ao quadrado. Legal? Uma região. Então, vou pegar, multiplicar os dois eixos dele. Ou seja, é só encontrar esse lado e isso aqui vai ser 5 vezes 7 dá 35 sextos. Na verdade, a gente não sai dessas contas aqui não, né? Você não precisa escrever, você só precisa ver o lambda ao quadrado quanto é. E o lambda ao quadrado vai ser justamente 42 por 36.
E aí você aplica. Vai ser 42 por 36 multiplicado por 5. Legal. Legal. Agora veja que negócio massa. O legal não é que não. O legal é o seguinte. É que essa abordagem, com isso, a gente resolvia um monte de problemas. Olha, um monte de questões que você vê hoje em dia, inclusive em concursos, em provas e não sei o quê, eles são simplesmente reboot de problemas que você já tinha largamente há muito tempo, só que eles eram resolvidos dessas maneiras, de maneira bem simples e bem direitinha. Um monte de coisas de regra de 3, por exemplo, você resolve de maneira mais simples, bem simples mesmo. Você, na verdade, você não precisa de fórmulas. A álgebra, no caso daí, essa álgebra que a gente usa, isso aqui, ele tem a serventia, veja, a álgebra mesmo, ela foi feita para resolver problemas complicados. Não foi feita para resolver problemas simples. Não é simples, você resolve de maneira simples. Esse métodozinho daqui, ele ajuda muito quando a gente tem que resolver outras coisas, outros problemas que hoje parecem complicados e não são. Mas o problema da gente ainda não terminou, né? A viagem da gente ainda não terminou, porque a gente ainda vai encontrar uma outra maneira de fazer esse probleminha de uma maneira diferente ainda. E essa maneira diferente realmente ela não é tão antiga não, ela é novinha. Genial, mas é novinha. É um teorema muito bacaninha que a gente vai estudar depois. Você vai ver na próxima aula. Tá? Muito interessante e triste também. É uma história triste, mas o problema, a maneira de resolver é interessante. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fiquem em paz, fiquem em casa, se puder, fique em casa. Em pé. Tchau. Fiquem em paz. Tchau, tchau.